temporada é toda delas e por isso no Vale Agrícola de hoje tem as orquídeas da Josiane no quadro Quintal de Casa. Esse ano é o ano que mais floriu. Tem vários cachos que estão... Agora tem uns que já terminaram, alguns vasos, mas eles chegaram a ter 21 cachos, alguns até mais. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Tem alerta sobre a importância de ter pneus garrudos nas máquinas agrícolas. Nós vamos mostrar também o curioso processo de recapeamento, que dura tanto quanto um novo pela metade do preço. Então nós podemos repor e devolver as mesmas características de um pneu novo fazendo a reforma de pneus. Embrapa desenvolve variedade nacional de morangos que promete ganhar mercado. Nós procuramos desenvolver cultivares com baixa necessidade em frio, ou seja, que elas também atendam aos produtores de mudas brasileiros. Um pedacinho da Holanda no Brasil é o Parque Histórico de Carambeí. Tem vila que retrata as moradias dos imigrantes que chegaram a estas terras há mais de 100 anos. E neste espaço em que parece que você está mesmo no país além mar. Desde 1936 já tinha essa ideia de guardar essa memória. A coleção conta com 19 tratores antigos de diferentes marcas. Destaque para esse Massey Harris de 1930. Detalhe, da época que a borracha ainda não era usada na fabricação dos pneus. A gente não poderia sair de lá sem uma receita e você vai aprender esta panqueca aí. Mas não vai ser a única da semana, porque direto da colônia Vitimarsum vai ter torta de amora com chantilly de nata. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. Agora nós vamos entrar no mundo da indústria, mas que também tem tudo a ver com o agronegócio. É o processo de recapeamento dos pneus. Pode não parecer, mas é um trabalho ainda bastante manual, mas que garante segurança de quem está lá na roça. Quem é agricultor e mora em regiões íngremes sabe o desafio que tem a profissão. Por mais segurança que tenham as máquinas agrícolas e quanto mais novas melhor, cada dia tem um desafio diferente. Todo agricultor que tem trator tem pelo menos uma história para contar de alguma vez que se apurou no serviço. E entre os itens de segurança que é preciso ficar atento está o pneu. O Severino, morador de Presidente Getúlio, sabe bem disso. Ele começa a patinar mais e coisa, né? Daí eu vejo que tem que recapar, né? Porque aqui a propriedade também é bastante moro, né? Aí não perde rendimento nesse serviço. E começa a ficar perigoso também. Com certeza, né? Com certeza, principalmente quando é molhado, né? Mas como funciona este processo que recupera um pneu sem precisar comprar um novo? Viemos conhecer nesta empresa que fica no município ao lado, Ibirama. Os pneus de trator chegam assim, garras baixas, alguns já com fissuras de ressecamento provocadas pelo tempo e trabalho. É um mercado com grande escala, porque o Brasil é um país da agricultura, né, muito voltado à agricultura. Tratores traçados, tratores simples, microtratores também, tobatas e também máquinas OTR, patrolas, carregadeira, retroescavadeira. Esse mercado também atinge bastante. E o processo de reforma ele consiste em devolver ao pneu aquela borracha que ele perdeu durante a sua vida útil, né? Então nós podemos repor e devolver as mesmas características de um pneu novo fazendo a reforma de pneus. E já adiantamos, este é um processo demorado e que demanda muita mão de obra. Começa com uma observação detalhada do pneu. Aqui a avaliação que é feita internamente se esse pneu sofreu algum desgaste prematuro, se ele sofreu superaquecimento devido a estar rodando com baixa pressão, quebras internas, né, deslocamentos,
avarias maiores do que as especificadas e isso condena a carcaça, fazem com que a carcaça não dê sequência ao processo de reforma. A maioria deles dá certo, por ser um pneu que roda com baixa rotação, não é submetido a altas velocidades, ele não tem muito poder de sobreaquecimento e com isso eu consigo ter um índice maior de reforma. Dá para dizer que a raspagem é um processo satisfatório. A máquina faz o pneu girar, enquanto lâminas vão retirando toda a borracha antiga. Só para quando o pneu tiver carequinha de uma vez. Só que está vendo que em alguns lugares ainda tem marcas que chegaram a esta camada? Em seguida vem a cola. É preciso fazer uma espécie de remendo antes de seguir para a próxima etapa. Bom, aqui nós temos vários ingredientes que formam essa manta de borracha. Nós temos borracha sintética, borracha natural, antioxidantes, nego de fumo, dentre outros produtos. Ela está ainda no estado plástico, maleável, e aí no próximo processo que nós vamos vulcanizar essa manta de camelback. Antes de ir para a prensa, o pneu ganha uma câmara. Ele tem que estar na forma similar, como se estivesse rodando. E dentro tem um molde que varia conforme cada tamanho de pneu. Preciso ter 3 variáveis para passar a borracha que nós vimos no estado plástico para o elástico. Eu preciso ter uma pressão de inflagem do pneu que trabalha assim, em torno de 140 a 150 libras. Uma temperatura que nesse caso em torno de 160 graus. E um tempo que ele me define em função da espessura da borracha que eu estou vulcanizando. Então, nesse caso, 180 minutos, 3 horas é o tempo de vulcanização. Para determinar uma boa recapagem, fornecedores, a matéria-prima de excelência, escolher fornecedores que atendem o mercado, que tem padrões de qualidade. Tecnologia do maquinário também é importante para os acabamentos, ajuda também nos operários, os funcionários também. E por último, a qualificação da mão de obra, porque como é um trabalho muito artesanal ainda a recapagem, precisa de funcionários treinados, qualificados. E é assim que o pneu sai, quentinho, como um bolo que sai do forno. A última etapa é a pintura, que deixa todas as partes na mesma cor e com cara de novo. A grande vantagem deste tipo de processo é o preço. Eu apenas removo e recoloco a parte da banda de rodagem, a parte que entra em contato com o solo. A estrutura da carcaça permanece a mesma, então eu não tenho esse custo. Então vamos trabalhar na parte de 50% o custo de uma reforma quando se comparado a pneu novo. Lógico que eu tenho alguns casos, algumas medidas específicas que o custo cai lá para 30% quando relacionado com um pneu novo. Em muitos casos nós temos a reforma como um desempenho superior ao próprio pneu novo. Então, do início, ele é vistoriado, né, analisado, até o final do processo de vulcanização, em torno de umas 6 horas cada pneu. Esse é o tempo de deixar ele pronto, novo. E já sei que você deve estar pensando quantas vezes é possível recapar o mesmo pneu. O especialista responde. Ele não tem um número preciso de quantas reformas faz. Muito vai depender da condição da carcaça que chega à reformadora. O pneu agrícola e o pneu OTR, por rodar com baixa rotação, permite até fazer consertos dentro dos especificados e com isso a gente consegue colocar uma reforma nele, né? Então não tem um número preciso, às vezes eu não consigo reformar, como às vezes eu reformo 3 ou 4 vezes o mesmo pneu. Seu Severino, do começo da reportagem, é uma destas pessoas que sempre escolhe pela reforma dos pneus. E lembra que falamos que ele tem motivo para estar sempre atento? Já tombei o tanque de dejeto 2 vezes.
A sorte que na época as garos eram boas, né? E o trator, o traçado ele segura, né? Eu sou obrigada a mandar um abraço para o seu Harold, vulgo meu pai, que apareceu ali no começo da reportagem fazendo algumas manobras radicais para a gente mostrar, né, a importância de ter bons pneus na agricultura. E ele já tem também alguma história para contar de situações que se apurou aí, mas quem está no dia a dia sabe que isso é normal, só que tem que ter o maior nível de cuidado possível e com esses itens de segurança não dá para brincar. E quem já me viu com a cuia de chimarrão na mão já sabe, hoje tem sorteio, vamos sortear mais 5 cuias de chimarrão que a gente vai enviar para todo o Brasil. Então bate uma foto e marca a gente lá no Instagram, @ValeAgrícolaOficial. Nós vamos agora para um intervalo curtinho e na volta tem a nova variedade de morango desenvolvida pela Embrapa. Cultivar é mais adaptada ao nosso clima e tem janela de plantio interessante. Morango também promete ter mais duração de prateleira. Já já a gente conta os detalhes. No campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Soluções FBA na produção da banana. Mais pencas por cacho, maior estrutura de broto, maior emissão de cachos, maior produtividade. Com o Adubo Eco Produção da FBA. Fertilizante composto por matérias-primas nobres e enriquecido com polímero orgânico e outros ativos que potencializam o efeito do fertilizante quando aplicado no solo. Temos a opção de embalagem de 25 quilos que facilita o trabalho do produtor rural no momento da aplicação. A nova forma de você comprar e vender para a sua propriedade. Com o AgroShop, você pode comprar e vender animais, propriedades rurais, máquinas e implementos, e até veículos. E o melhor, você anuncia sem custo. AgroShop, feito para o agro. A Embrapa está lançando uma variedade nacional de morangos com características daqui e também com uma produção de até 7 meses. Larissa Schaefer foi até Pelotas para conversar com os pesquisadores. O morango é uma das frutas mais saborosas e apreciadas no Brasil. E ainda desempenha um papel fundamental na geração de empregos e qualidade de vida no campo. Só que um dos principais gargalos da produção é na hora de iniciar o cultivo, já que grande parte das mudas utilizadas são importadas. Talvez 30% das mudas utilizadas no Brasil hoje são importadas, produzidas no Chile, na Argentina principalmente, também na Espanha. Essas mudas vêm para o Brasil e são fornecidas aos produtores. Porque muitas das cultivares hoje disponíveis precisam de o que nós chamamos de horas de frio, elas precisam passar pelo frio. Nós procuramos desenvolver cultivares com baixa necessidade em frio, ou seja, que elas também atendam aos produtores de mudas brasileiros. A gente consiga produzir mudas no Brasil para os produtores brasileiros. Por isso, a Embrapa Clima Temperado desenvolveu uma cultivar nacional para aumentar as opções de cultivares que se adaptem às condições das principais regiões produtoras do país. O consumidor brasileiro gosta de frutas doces, então o que a gente procurou na seleção dessa cultivar é que tivesse um equilíbrio entre açúcar e acidez, que desse um sabor que atendesse às preferências do consumidor brasileiro de frutas. O lançamento da cultivar BRS Fênix marca um pontapé inicial para os produtores desta fruta aqui no país. Além de produzir um morango maior e mais doce, ele ainda promete mais resistência no pós-colheita. O Brasil é um país com distâncias muito grandes entre o mercado produtor e o mercado consumidor. Assim, frutas que resistem bastante ao transporte são muito importantes para que elas cheguem até o supermercado em boas condições de consumo e também que elas tenham uma boa pós-colheita,
que é pós-colheita? Depois que o consumidor compra ou depois que ela estiver na gôndola do supermercado, ela consiga suportar por maior tempo possível, mantendo as características ideais para o consumo. O Brasil é o maior produtor de morangos da América Latina e o 8º maior produtor do mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, só em 2021 foram produzidas 197 mil toneladas da fruta, em uma área de cerca de 5 mil hectares. Entre as décadas de 60 e 80, a Embrapa já havia lançado 7 variedades nacionais, mas que hoje estão desatualizadas para o setor produtivo. Por isso, a pesquisa foi retomada a partir de 2010 e realizada em conjunto entre 4 unidades da instituição. No Brasil não existia muitas cultivares, germoplasma que nós chamamos. Então a primeira iniciativa foi trazer cultivares, germoplasma de outros países. Nós trouxemos germoplasma, por exemplo, dos Estados Unidos, Canadá, Itália, Holanda, Alemanha, Coreia, Japão. Então, de várias cultivares do mundo, nós começamos as combinações genéticas para que a gente chegasse com uma combinação genética que resultasse em uma cultivar que atendesse à necessidade do setor produtivo brasileiro. São 18 pontos de avaliação espalhados pelas regiões produtoras do país, que somam cerca de 40 mil plantas. E além dos mais de 30 profissionais envolvidos na pesquisa, os produtores também têm a oportunidade de avaliar e comparar a cultivar nas propriedades. Porque lá é realmente o local que representa uma área de produção, uma área produtiva. E as informações que nós temos é que é uma planta que suporta e tem uma boa tolerância às principais doenças de ocorrência no país hoje. A nova variedade BRS Fênix, que chega ao mercado em 2024, também permite aumentar a janela de produção por até 7 meses, ou seja, de junho a dezembro, estendendo a oferta de frutas de qualidade no mercado. É uma cultivar que nós classificamos ela como de dias curtos, ou seja, no verão ela para de produzir, mas é uma cultivar muito precoce, de um ciclo muito estendido. Isso aí faz com que ele consiga rentabilizar e ter uma lucratividade melhor na sua atividade. E agora chegou a hora do quadro Quintal de Casa com as rainhas da estação. Oi, meu nome é Josiane Lincolter Montebeller e hoje eu vou apresentar para vocês o meu quintal de casa. Eu moro em Aurora, Braço Ribeirão Pacas. Nessa época do ano, as orquídeas estão muito floridas e é a minha flor preferida. A minha primeira foi uma amarela. Eu ganhei de presente do meu marido, foi onde começou a paixão pelas orquídeas. Então, desde lá, todo ano eu sempre compro algum pé. E hoje já tem vários aqui. Não dá nem para dizer qual que é a mais linda e gosto de todas elas e pretendo ir aumentando a minha coleção. Esse ano é o ano que mais floriu. Tem vários cachos que estão... Agora tem uns que já terminaram, alguns vasos, mas eles chegaram a ter 21 cachos, alguns até mais. Não sou de cuidar muito, né? Porque às vezes a gente não tem tempo, não tira o tempo para elas, mas sempre coloco um pouco de adubo, um pouco de remédio, né? É mais ou menos, é o básico, né? Não tem muito segredo, né? Essas se adaptam bem fácil e são as melhores que tem para cuidar. Pelo menos para mim, foi o que eu consegui mais fácil, são as Cymbidium. Essa daqui é uma das mais novas que eu tenho. E abriu muito bonita esse ano, deu vários cachos e é uma das preferidas, assim. Flor é difícil a gente dizer qual que gosta mais, né? Mas essa daqui é uma das minhas preferidas. Essa daqui já faz alguns anos que eu comprei, era uma mudinha bem pequena. Essa é a mostarda e também esse ano floriu muito linda, os cachos muito grandes. Essa aqui chegou a ter 10 cachos desse tamanho. Nesse vaso, essa está plantada no chão, nem coloquei no vaso, que eu acho que ela desenvolve melhor se a gente colocar diretamente na terra mesmo.
Essa aqui também está plantada aqui já faz 4 anos. O pé está bem enorme e agora esse ano que ela deu os primeiros cachos. Tem algumas a gente faz muda e ela já dá flor no próximo ano e algumas demoram às vezes 4. Tem orquídea ali que tem 7 anos, daí que começou a dar a primeira flor. Aí que está o encanto delas, né? Que a gente fica anos esperando até a primeira florada. Eu acho que esse pé aqui é um dos mais comuns que tem e tá toda florida. Acho que quase todo mundo deve ter um pé dessa qualidade aqui e sempre quando flora dá muitas flores. Sempre gostei, é uma paixão e quando a gente não tá bem, às vezes, a gente vai lá, acaba distraindo, fica mexendo nas flores, muda o ânimo, né? Conversa com elas, muda, coloca a mão na terra, então é muito bom. Lindo, né? Posso contar um segredo? E vocês prometem não contar para ninguém? Para fazer esta reportagem eu tive que pular o total de uma cerca. A Josiane é vizinha dos meus pais em Aurora e mantém sempre esse quintal lindo. Não só ela, né? Também muitas outras agricultoras que se dividem, dedicam o tempo tanto à lavoura, aos animais, aos cuidados do sítio e também ao quintal de casa. Nós vamos agora para o intervalo e na volta tem um pedacinho da Holanda no Brasil. Museu temático em Carambeí, no Paraná, tem vila histórica que retrata as moradias dos imigrantes que chegaram a estas terras há mais de 100 anos. E tem o Parque das Águas. Tudo isso a gente mostra a seguir. Conheça a colhedora de forragem frontal Bocuda. Solução para o corte de silagem para pequenas e grandes propriedades. Com exclusivo processador Turbo Cracker, que garante maior qualidade e rendimento da silagem. Proporciona excelentes resultados na alimentação do seu rebanho. Acesse ror.ind.br e saiba mais. ROR, a inovação que o campo precisa. Que cheirinho bom! Amor, comprei o fogão de lenha da Fornos Freitas com chapa vitrocerâmica que a gente tanto queria. Além da tecnologia alemã, tem visor vitrocerâmico para ver a lenha queimando, armário superior e ganchos para pendurar. Comprei pelo site www.fornosfreitas.com.br. Lá tem todos os modelos e valores e atendimento pelo WhatsApp 49 3425 2516. Adorei, amor! Em 10 anos, a Domo Solar já ajudou mais de 1.400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do Brasil. Com sede em Blumenau e filiais em Rio do Sul e Chapecó, a Domo Solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar. Saiba mais em www.domosolar.com.br. Domo Solar. Quem gera energia, economiza de verdade. A região dos Campos Gerais do Paraná recebeu muitos imigrantes holandeses, tanto que lá é uma importante bacia leiteira, assim como lá nos Países Baixos. Mas vai além disso. Um parque inteirinho foi montado para contar a história destes primeiros imigrantes. E tem até um lugar que parece bastante com o país além mar. Olhando estas imagens, podemos até duvidar se estamos mesmo no Brasil. As casinhas coloridas em estilo único, as cerquinhas e flores e os inconfundíveis canais de água. Mas isso daqui é Carambeí, no Paraná. Assim como outros municípios que pertencem à região dos Campos Gerais, Carambeí tem forte traço dos colonizadores holandeses e o Parque Histórico da cidade é um dos lugares que contam esta história. Uma vila inteira foi montada para mostrar como era naquela época. Os primeiros imigrantes chegaram no Brasil em 1909, atraídos pelas propagandas na Europa. Venham para o Brasil, porque nossas terras são férteis, aqui nossos rios vertem leite, as nossas árvores dão favo de mel.
Era essa a propaganda que eles faziam, né? Então assim eles convenciam os imigrantes a vir para o Brasil. E cada panfleteiro que convencia esses imigrantes, eles ganhavam um troco para vir para cá. Então era uma corrida atrás desses imigrantes. E nessa leva que vão vir os holandeses para cá, né? E um dos requisitos era que fossem agricultores. Só que, como estava uma situação complicada para eles lá nos Países Baixos, eles não eram agricultores. Então um deles era dono de uma loja da Singer, aquela máquina de costura, né? E o outro ele era correspondente comercial. O primeiro destino foi Irati, mas com muitas dificuldades para se adaptar como agricultores, os dois imigrantes acabaram vindo para Carambeí para trabalhar na leitaria da companhia ferroviária, que estava abrindo trilho por toda a região e precisava dos alimentos como insumo para os trabalhadores. E nessa eles ganhariam não, né? Teriam que trabalhar para poder pagar 10 hectares de terra, no mínimo, ganhariam uma casinha pronta, semente adubo, uma vaca leiteira, canga de bois. E caso eles não conseguissem, o que eles plantassem, eles não conseguissem vender, a companhia compraria a preço de mercado. Então eles passando dificuldade lá em Irati, abraçaram essa oportunidade. Tá? Tinha outras famílias, italianos, alemães, mas como era a leiteria, a tradição do laticínio já vem milenar nos Países Baixos, então eles acabam vindo para cá, né? Inclusive em 1913 a gente tem a chegada do Artian de Geus, que foi também essencial aqui para a colônia de Carambeí, né? Que ele acaba comprando terrenos e cedendo para outros imigrantes holandeses para que possa crescer a colônia. E foi com a ajuda de um descendente de escravos, conhecido como Seu Cândido, que eles aprenderam a ser agricultores, com o que poderiam ou não plantar no Brasil, já que as culturas eram diferentes da Holanda. Com o sucesso da colônia, novos imigrantes vieram nos anos e décadas seguintes, transformando ainda mais a história da região, que se tornou Bacia Leiteira. Foi criada a primeira cooperativa de produção no Brasil, que era a Sociedade Cooperativa Holandesa de Laticínios. Ainda não era a Batavo, né? Que é a Batavo que vai se originar dessa primeira cooperativa. Batavo, o nome Batavo vai surgir lá em 1928, quando veio um cônsul holandês aqui na região e pergunta para eles: por que vocês não colocam a marca do queijo de vocês de Batavo? Aí eles pensam: nossa, é verdade, a gente podia colocar. Mas e agora por que Batavo, né? Porque Batavo é uma região que fica no norte dos Países Baixos e pega um pouco da Alemanha. Então aquela região é chamada região da Batávia. Então uma boa parte desses imigrantes, eles são oriundos daquela região. O parque mostra um pouco de toda esta evolução. Na vila que falamos tem até a réplica da antiga estação de trem. A casa do colono é mesmo de outro século, com os móveis, utensílios de cozinha, até uma demonstração à mesa do que era servido. No rancho, as ferramentas, carroças, balaios, tamancos, as agroindústrias que foram importantes no processo, como o moinho tocado a água. E tem também a ferraria. A igreja também é uma réplica da primeira, que ficava bem no centro do município. Desde 1936 já tinha essa ideia de guardar essa memória. Daí em 2001, né, que eles fazem a Associação Parque Histórico e recebem de doação o terreno que pertencia àquele estábulo ali, né, que ele era um estábulo, a região onde é o restaurante hoje, aí começa definitivamente a ideia de manter essa memória, a partir dos descendentes mesmo. Os maquinários que fizeram parte destas décadas de evolução no agronegócio também estão por aqui. Alguns já lembram os que temos hoje em dia, mas outros a gente precisa tentar entender como é que funcionava. A coleção conta com 19 tratores antigos de diferentes marcas. Destaque para esse Massey Harris de 1930. Detalhe, da época que a borracha ainda não era usada na fabricação dos pneus. Esta ponte foi inaugurada em 2011, quando fez 100 anos da colonização. A estrutura veio direto da Holanda. E tem mais uma parte que remete muito ao país que está além mar, o Parque das Águas, inaugurado em 2015. Ele foi inspirado num parque ambiental holandês chamado Zanzischans. O Zanzischans, que fica lá no distrito de Amsterdã, ele tem a intenção de simular como que foi a batalha do avanço das águas do mar lá nos Países Baixos. Então a gente vai ter ali um exemplo do que era o mar, o exemplo dos diques e barragens, assim como os canais, e o moinho de polder também, que auxiliou muito para que eles aumentassem o território deles e também tirassem a água quando fosse inundada a região. A estrutura do parque conta ainda com um restaurante, onde aos fins de semana o almoço é temático. Destaque também para as tortas famosas na região. E quem quiser pode ainda levar para casa uma lembrancinha.
E os 3 principais símbolos da Holanda são moinhos, tamancos e tulipas. E os tamancos, eles são de madeira, na sua maioria, porque o calçado que eles usam é de madeira. Quando a criança começa a andar, ela já ganha seu tamanquinho para brincar para fora, e os adultos usam como se fosse uma botina para trabalhar para fora, porque a madeira ela isola da neve, do frio e protege os pés também, e protegia, na época que não tinha ordenha mecânica, do pisão da vaca. A culinária deles também é bastante diferente. Eles vão ensinar agora uma receitinha, só que eu não arrisco nem dizer o nome. Olá, eu sou a Renata, cozinheira no Pfeffenreis Parque Histórico, e hoje eu vou ensinar a receita do Poffert's, que é uma panqueca doce, uma mini panqueca. Então vai um ovo, 4 colheres de açúcar de baunilha, 80 gramas de manteiga, 150 ml de água morna e 150 ml de leite morno. ...250 gramas de trigo, colocado aos poucos, uma pitada de sal, e agora o fermento. Só bater 2 minutos, para misturar bem. Vamos untar a panelinha com manteiga. Essa é uma frigideira, uma forminha tradicional para Poffert's. É uma massinha bem leve que agrada as crianças e adultos. E agora é o tempo dela. Daí, depois que você faz ele, você coloca no prato com manteiga. Vai bastante manteiga. Só polvilhar o açúcar e a canela agora. Temos as tortas típicas também, que é as peiculás e entre outras aí. Então chegou a hora de degustar essa delícia aqui. Eu devo dizer para vocês sim que pelo cheirinho até parecia um bolinho de chuva. Acho que principalmente por causa do açúcar e da canela que dá aquele aroma, né? Então vamos ver como é que ficou esse daqui. E rapidíssimo de fazer. É assim mesmo? Isso, né? Coma também, né? Não me deixe sozinha. Tem o gostinho da panqueca, uma panqueca bastante amanteigada e com essa mistura de açúcar e canela, então vale a pena a receita. Você ainda come bastante dessa? Ainda como. Já peguei aqui de novo minha cuia porque ainda dá tempo. Bate uma foto e marca a gente lá no Instagram, @ValeAgrícolaOficial. Serão sorteadas 5 unidades. E olha só, fica por aí porque daqui a pouquinho tem mais receita direto lá do Paraná. É torta de amora. Há 30 anos no mercado, a Mogiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha Agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quelantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mogiana.com e saiba mais. O chimarrão é um hábito cultural
E a erva mate viola de ouro traz o verde que revigora e dá energia. Erva mate viola de ouro, 100% nativa. Na cuia que passa de mão em mão, vou sorvendo o doce amargo da hospitalidade e da tradição. Erva mate viola de ouro, o sabor que toca a sua vida. Até no ronco tem gosto. Até no ronco tem gosto. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Quem for para a região dos Campos Gerais do Paraná não pode deixar de experimentar as famosas tortas. E direto da colônia Vitimarsum, no município de Palmeira, a gente vai ensinar mais uma, torta de amora. Olá, tudo bem? Eu sou a Graciele Neuber, sou aqui da colônia Vitimarsum, no Paraná, e hoje vamos fazer uma receita junto com vocês. Minha receita de hoje vai ser uma torta de amora. Então nós vamos fazer a massa e o recheio dela 100% amora e açúcar. Então vamos lá, temos 300 gramas de trigo, 45 gramas de açúcar, 100 gramas de margarina ou manteiga, 10 gramas de fermento, uma pitadinha de sal, um ovo, 5 gramas de cachaça, rum, pinga, o que tiver em casa. Também não precisa colocar, mas a massa fica mais crocante. E também temos 20 gramas de água. Vamos colocar o trigo, mas não tudo. Às vezes a massa precisa de um pouquinho menos. Trigo, manteiga. Coloquei um ovo agora. Vamos colocar o açúcar. Essa massa fica um pouquinho mais puxada pro sal, não vai ficar tão doce. Aqui já temos o trigo, o ovo, o açúcar. Agora vamos adicionar a pitada de sal. A cachaça. E a água, que também é aos poucos para dar ponto. Ainda bem que foi descoberto. Então temos uma massa. Meio mole, mas não é muito mole. Temos uma forma untada com margarina ou manteiga e vamos abrir. Então, temos que tomar cuidado com essa massa para mantê-la nivelada no meio e também nas bordas. Eu já vou começar a subir as bordas, mas é bem interessante deixar ela mais nivelada no meinho para ela não rachar. Esses espaços acabam dando rachaduras e quando você vai assar a massa abre. Então, prontinho. Temos uma massa pronta. Agora ela vai para o forno. Em questão de 20 minutos, depende do forno, 170 graus. E ficar cuidando, de olho nela, para ela ficar não muito dourada, um tonzinho caramelado. Não passar disso, porque senão ela vai ficar com gosto amargo, que acaba queimando demais a massa. Antes de ir para o forno, vamos dar uma furadinha na massa, porque ela costuma abrir bolhas.
Se você tiver peso para colocar na massa, dá para assar ela com pesos. Pode usar até feijão para colocar. Você coloca alumínio e 1 quilo de feijão em cima. Aí a massa não vai ficar crescida com grumos. Ela vai crescer reta. E essa aqui temos rachaduras que não ficou bem fechada. Essa massa eu já tenho pronta e eu vou agora recheá-la com vocês. Para o recheio a gente vai usar amora, mas também dá para usar morango. Amora vamos hoje usar congeladas, mas pode ser fresca, vai reduzir o tempo de cozimento. São 400 gramas de amora. Com 425 gramas de água. Agora vamos cozinhar essa primeira parte. Como a amora está congelada, esse aqui é um processo um pouquinho mais demorado. Depois que a amora ferveu, ela vai começar a desmanchar. Ela já está mais macia, os pedacinhos saindo. Esse é o momento que a gente vai colocar o açúcar. 330 gramas de açúcar. Agora vamos cozinhar um pouco esse açúcar até levantar fervura novamente. Enquanto ferve a amora com açúcar, vamos dissolver então a maisena, 70 gramas, em 120 de água. Agora vamos misturar a mistura de amido com água da nossa amora que já está fervendo com açúcar. Aos poucos, mexendo sem parar. Deixar ferver. Assim que borbulhou tudo isso aqui, 5 minutos. Para não ficar resquício de amido de milho. Agora vamos despejar o creme de amora na nossa base de torta já pronta. Nossa torta tem que ficar nessa consistência brilhante. Se ela tiver com uma corzinha mais turva, ela está pouco cozida. Agora vamos dar uma chacoalhadinha. Gentilmente. E está pronta a nossa torta. Vamos deixar descansar na geladeira por pelo menos 2 horas e cobrir com nata. Aqui temos um chantilly de nata, então são 300 gramas de nata e 100 gramas de açúcar, daquele açúcar bem fininho, chamado glaçúcar. Eu vou fazer flores em cima da nossa tortinha para decorar ela. Temos então nossa torta de amora com chantilly de nata. Um cafezinho bem quentinho agora para comer com essa torta. Vamos cortar um pedaço? A massa é crocante,
A parte de amora é um doce misturado com um azedo perfeito. E a nata docinha com açúcar, a combinação vale muito. Tentem essa receita em casa. Quem não quiser fazer a receita, pode vir comer ela aqui na Delícias da Sogra, na Colônia Vitimarsum. Eu não falei que dava vontade de comer só pelas imagens? Se você fizer, marca a gente lá no Instagram, @ValeAgrícolaOficial. O programa de hoje está chegando ao fim, tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê, até mais!